Olá, este é o podcast do programa de atenção e orientação aos discentes, aos alunos do Mackenzie, o PROATO. O meu nome é Roseli Caldas, eu sou coordenadora do programa e eu vou começar me autodescrevendo, para que eventualmente alguma pessoa que não enxerga possa saber um pouquinho sobre nós. Eu tenho cabelos curtos, claros, uso óculos, estou usando um fone de ouvido, uma blusa verde, um colarzinho, e atrás de mim há uma parede com uma placa que tem alguns desenhinhos, uma placa branca. Bem, vou começar divulgando um pouquinho o que é o PROATO, afinal. Mackenzie é uma instituição que tem como objetivo o desenvolvimento integral dos seus estudantes, contemplando as questões como estudante, né, pedagógicas, as questões pessoais, contemplando outros elementos da vida de cada um de nós para além do estudo somente. E nessa perspectiva, o PROATO em 2015 foi constituído. O PROATO faz parte da PREC, que é a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da nossa universidade, e a gente atende, de alguma maneira, a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Importantíssima no nosso país. Lamentavelmente, há muito pouco tempo, temos uma lei que dá garantia de inclusão a todas as pessoas em relação a vários âmbitos, inclusive no âmbito educacional. Estou aqui junto com uma parte da minha equipe, que são Ivaneide Guedes, que é a nossa assistente social, Leônidas Valverde, que é o nosso psicólogo, e Andréia de Jesus, que é a nossa psicopedagoga. Eles vão falar daqui a pouquinho, um pouquinho do que é que eles fazem aqui no PROATO. Começo dizendo depois eu vou apresentar o restante da equipe, daqui a pouquinho a gente dá um intervalinho e troca, e aí eu apresento o restante da equipe. Uma coisa importante é pensar exatamente qual é o objetivo, quais são as ações que o PROATO realiza. O PROATO tem como objetivo contribuir para os processos de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes na universidade, de modo que o ingresso, a permanência e o diploma, né, a saída tão almejada pelos estudantes, possam se dar com todos os estudantes que têm alguma deficiência, que têm alguma dificuldade nos seus processos de aprendizagem, que vivem outras questões. Tivemos a pandemia, que trouxe questões psicossociais muito sérias para todos nós, ninguém saiu igual depois da pandemia. Então, o PROATO é um espaço de apoio, de orientação, para que os alunos tenham sucesso no seu desempenho, na sua formação como estudantes, né, na sua formação profissional. O que nós fazemos? Então, tem ações em relação às pessoas com deficiência. Temos tido várias ações, como intérprete de Libras, como a Braille, né? Temos conseguido alguns softwares para facilitar alunos que ou são cegos ou têm baixa visão. Temos conseguido ledor, conseguido escriba, para que os alunos possam, de alguma forma, serem assessorados com equipamentos, com possibilidades que tragam a eles maior chance de sucesso na sua vida acadêmica. Além disso, também fazemos orientação de estudo, adequação da grade, então alguns alunos precisam de mais tempo, a gente faz isso, uma orientação psicopedagógica, depois os meus colaboradores vão falar um pouquinho mais. Fazemos encaminhamento para situações onde seja necessário um encaminhamento para uma psicoterapia, para um atendimento clínico mais específico, mais prolongado. Um apoio também, isso é muito importante, tanto individual como coletivamente, aos educadores. Temos trabalhado com grupos
e com eles individualmente, porque no PROATO nós temos também os representantes do PROATO. Em cada unidade universitária, temos um professor ou professora que nos assessora fazendo essa mediação entre o que nós, na equipe, fazemos e os alunos lá na unidade. E nós temos tido muitas reuniões nesse sentido, de assessorar, porque a gente sabe que ainda hoje a inclusão, sobretudo na universidade, ainda precisa que nós demos muitos passos para que todos possam compreender a importância, para que todos estejam atentos à questão da inclusão. Então, essas são algumas das ações que a gente faz, oficina, formação de professores. E o que a gente não faz? Acho que isso é importante dizer também. Não fazemos psicoterapia, os laudos, né? Nós não damos laudos, não fazemos nada que seja relacionado às questões financeiras da universidade e outras questões como abono de faltas ou transferência de período, essas questões mais ligadas à secretaria, nós também não realizamos. É importante lembrar também as nossas parcerias. Então, temos algumas parcerias, depois Ivanede vai falar um pouquinho mais também sobre isso, mas principalmente duas que eu acho importante destacar, que são o PMI, Programa Mackenzie de Inclusão, que é um programa maior do que a universidade, é ligado ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, que atende tanto os colégios como outras unidades, e temos uma parceria muito grande com o PMI e também com o Serviço Escola do curso de Psicologia do Mackenzie. Os acessos, isso é importante também, né? Você que é aluno do Mackenzie, o seu acesso é via TIA, então você tem lá, né, no seu link do portal informativo do aluno lá, você indica que você quer um apoio, uma conversa com o PROATO, e a gente então te responde, ou então você pode mandar também um e-mail no proato.atendimento@mackenzie.br. E agora então eu vou passar a palavra, né, para a minha equipe. Vou começar pelo Leônidas Valverde, que é o nosso psicólogo. Vou me autodescrever inicialmente. Sou um homem pardo, cabelos grisalhos e castanhos também. 36 anos de idade, estou usando uma camisa xadrez e ao fundo tem uma imagem, uma tela com uma imagem e o logo do Mackenzie. Bom, o nosso trabalho é um trabalho integrado. Então tem os colegas aqui, a Andréia, a Neide, que é atravessado por uma intersecção. No caso da psicologia especificamente, nós trabalhamos com orientação e apoio psicossocial. Então o nosso foco não é clínico, é um foco de apoio, orientação e encaminhamento. Existem várias questões que atravessam a vida do estudante, não só as questões pedagógicas ou psicopedagógicas, mas questões da vida, que é o que a gente chama de questões psicossociais. A adaptação ao novo ambiente, a formação da identidade, né, dessa nova identidade do estudante que sai do ensino médio, de repente, um período de férias, ele está no ensino superior. Essa transição ela nem sempre é fácil e ela causa uma série de dúvidas, ansiedade, e muitas vezes esse aluno vai tentar reproduzir o modelo do ensino médio na universidade, vai sofrer com isso. Então a gente também oferece esse apoio. A inserção nesse novo ambiente estudantil também depende dos professores, então temos uma interlocução interessante com os professores das unidades acadêmicas, que são os representantes, que a professora Roseli falou, em cada unidade tem um representante, e esse é o nosso canal. Então o aluno está com alguma dificuldade de inserção nos grupos, participar dos grupos, apresentar trabalho, uma série de questões, né, que vão ali se apresentando, e os professores são os nossos aliados nesse processo. Além disso, para que isso aconteça, temos também uma série de parcerias. Além das questões relacionadas à deficiência, outros problemas que aparecem lá no PROATO estão mais associados à afetividade, às emoções. E esses problemas, embora a gente não faça um acompanhamento terapêutico, temos parcerias com a Clínica Escola, né, alguns serviços de saúde mental,
né, no qual a gente faz, além dos encaminhamentos, o acompanhamento, mas o encaminhamento para essas redes. A Neide vai falar um pouco melhor das redes externas à instituição, parceria com as unidades acadêmicas também, grupos de apoio psicopedagógico, que a Andréa vai comentar um pouco, para alunos com algum tipo de dificuldade de inserção, e a promoção da diversidade, que é o nosso maior foco, né? A vivência em comunidade, pensando aqui na comunidade acadêmica, é uma vivência que pressupõe a diversidade, saber viver com aquele que não é igual a mim. Aliás, ninguém é igual a ninguém, né? Mas a gente sabe que existem as tribos, os grupos. A gente forma grupos naturalmente. Muitas vezes essa inserção nos grupos ela pode ser dificultada ali por uma dificuldade de adaptação. E esse é um trabalho que a gente faz também. Aí eu não sei se a professora quer comentar alguma coisa. Eu acho que é isso mesmo, né? É bom lembrar que, embora a gente não faça o atendimento psicológico, o acolhimento é o nosso foco. Então, acolher o aluno, ouvi-lo, porque muitas vezes é só ouvir, né, Léo? A gente escuta o aluno e pensa junto com ele, ajuda a refletir sobre questões que estão, de alguma forma, afetando o seu processo de ensino-aprendizagem, certo? Passa agora para a nossa psicopedagoga, que é a Andréa, que faz um trabalho também muito importante lá no PROATO. Bem, eu vou começar me autodescrevendo, né? Eu sou uma mulher negra, com cabelos quase que completamente grisalhos. Os fios pretos agora que são os atrevidos. Eu uso óculos, estou com óculos preto com uma haste em vermelho, 2 brincos que podem parecer um brigadeiro colorido, e um echarpe colorido em verde e vermelho, né? Bom, eu acho que falar do trabalho da gente nesse momento é conseguir reafirmar a importância de um acompanhamento cuidadoso quando se diz dos processos de ensino-aprendizagem, né? Eu acho que esse é o forte desse trabalho, e a gente tem, no decorrer desse tempo, né, e delineando esse percurso, né? Como psicopedagoga, eu gosto de pensar e enfatizar que, quem sabe, um dos trabalhos mais importantes que a gente tenha, vamos desenvolvendo aqui nesse tempo, é ajudar esses alunos a se encontrarem como estudantes, né? Como o Léo disse, essa transição do ensino médio para o ensino universitário é uma transição de vida, né? Você começa, de certa forma, a desenhar aquilo que vem a ser o seu futuro, né? Como é que a gente desenha o futuro vivendo com dignidade o presente? Então, quem sabe o que a gente o nosso papel é ajudar fundamentalmente esses jovens a desenharem o seu presente. Esse presente, muitas vezes, assombrado por muitas outras questões, que são as questões condizentes ao ser humano que cresce, né? Ao se dar conta de que a vida não é necessariamente como a gente imagina. Em determinados momentos a gente precisa ceder, em determinados momentos a gente precisa se reelaborar, em determinados momentos a gente tem que dizer, não, agora ninguém vai fazer por mim, sou eu mesmo que terei que fazer. Então, se dar conta dessa vida, eu acho que não é fácil. E encarar os estudos como parte importante desse momento também é um grande desafio, porque estudar dá trabalho. Eu gostaria muito de dizer assim, estudar é muito simples. Essa seria uma grande mentira. E nem é prazeroso o tempo todo. Não. Estudar dá trabalho, exige disciplina, exige isso, que é abrir mão em determinados momentos. Também é se dar conta daquilo que a gente não sabe e precisa aprender melhor sobre, né? E o trabalho que a gente tem desenvolvido em grupo com os estudantes, a gente considera que é um caminho muito importante, né? Porque, principalmente depois da pandemia, né, a gente aprendeu cada vez mais a viver sozinho. Então, você entra na universidade, que tem esse papel de universalizar conhecimentos, achando que sozinho você vai dar conta desse universo,
né? Então, o trabalho em grupo, ele tem sido no sentido de afirmar as nossas diferenças e as nossas igualdades. Acho que mais do que nunca os jovens precisam disso. Precisam descobrir que isso não acontece só com ele, isso acontece com o outro também. Que existem maneiras que são muito simples de se resolver. Tem coisas que não se resolvem automaticamente e exige um tempo de espera. Então, organizar os processos de estudo, eu considero que é fundamentalmente se dar conta de quem é você estudando junto com o outro. Porque sozinho, eles também têm percebido que eles não dão conta. Então, acho que o nosso papel é ajudar a pensar efetivamente em estratégias que às vezes são muito simples. Mas, quando é falado por um outro que tem a minha idade, que parece sofrer tanto quanto eu, que diz, era só isso que você fez e deu certo? De certa forma, reafirma a minha capacidade de aprender, né? Ajudar com que esse estudante entenda fundamentalmente como é que ele aprende, isso também é muito importante. Nem todo mundo estuda do mesmo jeito e da mesma maneira. As disciplinas não se estudam da mesma forma. Então, a gente não estuda matemática da mesma forma que a gente estuda literatura. Isso pode parecer óbvio, mas não é óbvio necessariamente quando você começa a se deparar com as dificuldades, né? Eu acho que a gente tem parceiros também importantes, que é o Laboratório de Matemática. Importante lembrar. Que eu não conheço eles pessoalmente. Professora Vera. Mas, olha que coisa interessante, contando um tanto disso, né? Recentemente a gente encaminhou um estudante do qual ele achava que faltava uma série de coisas para ele aprender. E ele foi até lá. E ele descobriu que não faltava o que ele imaginava e que o contrário, ele podia ser monitor. Então, esse processo de investigação, quem sabe seja o forte hoje do nosso trabalho. Investigar sobre os processos de ensino-aprendizagem. Com quem a gente investiga isso? Com o sujeito envolvido nesse processo, né? E a parceria com os representantes nas unidades acadêmicas, considero também um ponto muito forte. Porque quem está na unidade acadêmica tem a possibilidade de entender da grade, do currículo como um todo. E aí poder efetivamente ajudar esse aluno a entender quais são os mínimos necessários, né? Quais são os possíveis de negociação naquele momento, né? E aí a gente vai entendendo que a inclusão se dá no processo e que sem a gente também entender efetivamente do currículo que faz parte desse processo, não existe educação inclusiva. A educação inclusiva não é do sujeito. A educação inclusiva é de um processo com os sujeitos. Acho que é isso, né? Ótimo, André. Isso mesmo, a aula, né, aqui. E agora vou, então, apresentar a nossa assistente social, Ivaneide Guedes. Como eu disse, foi a nossa equipe, né, uma equipe multidisciplinar. E a Ivaneide é a nossa assistente social, que vai falar um pouquinho sobre qual a função. O que é que faz o assistente social no PROATO, Neide? Vou começar me autodescrevendo. Sou uma mulher de 43 anos, coparda, tenho os cabelos abaixo dos ombros, com luzes. Atrás tem uma lousa com escrito Rádio Mackenzie. E meu trabalho no PROATO é contribuir para o acolhimento, proteção, prevenção, intervenção de situações que envolvam aí as questões de vulnerabilidade social, que esta muitas vezes interfere aí no processo de ensino e aprendizagem desse aluno, e compreender esse contexto das dificuldades, das necessidades, dos anseios que atropelam esse estudante nessa transição da adolescência para a vida adulta tem sido um dos desafios. E para que ações
encaminhamentos, intervenções possam ser feitas, eu tenho feito algumas parcerias, alguns mapeamentos, articulação com a rede de apoio, como exemplo, a rede de assistência social, alguns equipamentos de saúde disponíveis no SUS. E essa relação mais próxima desses equipamentos tem norteado o meu trabalho, porque é importante pensar que parceiros, eles podem sim contribuir na recuperação e no restabelecimento da saúde psicossocial desse estudante na universidade. E dizer também que, como educação inclusiva, como a Andréia e o Leônidas aqui pontuou, isso exige de nós, como sociedade, que pensamos em barreiras, que pensamos em estratégias que exclua qualquer tipo de barreira, preconceitos, que possa interferir, restringir na capacidade desse aluno aprender, se desenvolver no espaço acadêmico. Por isso é importante que criamos ações que venham aí, de fato, efetivar essa educação inclusiva. E, diante disso, a gente tem pensado como equipe, elaborado, refletido, que essas ações, além delas contribuir para o desempenho acadêmico deste aluno, ela também contribui promovendo autonomia, promovendo protagonismo desse estudante e também a sua permanência na universidade. E nós temos buscado isso, principalmente os parceiros, como aqui cada um pontuou, tem sido uma ferramenta importante para esse trabalho. E agradecer de estar aqui com os companheiros de luta. Obrigada, Neide. Agora a gente vai dar um intervalinho pequenininho para trocar para a equipe, né, para virem os outros componentes da nossa equipe do Proato. Olá, complementando agora a nossa equipe do Proato, eu estou aqui do lado da Tamires Peca, que é a nossa, que faz a parte administrativa do Proato, e com o reverendo Judásio Reis, que é o nosso capelão. O Mackenzie como uma instituição confessional, tem sempre um capelão apoiando os diversos programas. Então, vou começar pela Tamires. O que você faz no Proato, Tamires? Oi. Você pode se autodescrever primeiramente? Tá bem. Oi, eu sou uma mulher negra, baixa, tô com o cabelo com trancinhas compridas até a cintura, castanho, e uso óculos. Atrás de mim tem uma parede branca e é isso. O que você faz no Proato? Bom, eu faço atendimento telefônico, atendimento na recepção dos alunos, dos pais e professores, né? O controle e organização de alguns documentos, organização de arquivos, compras do setor, serviço de apoio administrativo para a equipe, controle do estoque, participação em reuniões e eventos, né? Tamires é sempre a primeira pessoa que recebe os nossos alunos, famílias que chegam lá, e faz isso com muita habilidade, inclusive. Passar agora para o reverendo Judásio. O que faz o capelão como apoio ao Proato? Obrigado, professora Roseli. Primeiro, autodescrição, né? Então, eu sou um homem de cor parda, tenho 60 anos de idade, cabelos grisalhos, bem grisalhos mesmo. Uso óculos, estou aqui com uma camisa branca de manga comprida. E estou aqui, atrás de mim tem um monitor escrito aqui, Proato, nosso programa de atenção ao discente. Muito bem, e
sempre dizendo, né, professora Roseli, que a Tamires é a primeira, assim, que nos recebe sempre com muito carinho, né, com muito carisma, sempre com um sorriso largo no rosto, e é sempre muito gostoso. Pelo menos para mim tem sido assim, chegar no Proato e tê-la ali como a primeira a nos receber. Bom, a professora Roseli já mencionou aí o fato de sermos uma instituição confessional. O Mackenzie tem uma equipe de capelães. Hoje nós somos 3 capelães universitários, temos também capelães institucionais e da educação básica. E o capelão, ele é um pastor presbiteriano ligado certamente aí à Igreja Presbiteriana do Brasil, e o capelão, ele tem uma responsabilidade de ajudar na divulgação, na promoção da confessionalidade em todos os setores da nossa instituição aqui do Mackenzie. E eu tenho estado no Proato já nos últimos 4 anos, participando dessa equipe e dando aí uma contribuição de acolher os alunos. Nós temos muitos alunos que vêm de fora, de outros estados. Esse é um detalhe sempre importante, né, a se ressaltar aqui. Se assustam com a cidade de São Paulo. Paulo. Se assustam, isso mesmo. Chegam aqui, vêm de cidades menores, pequenas, no interior de São Paulo e de outros estados, e quando chegam aqui levam esse baita susto. E a adaptação já numa vida universitária, num contexto como é o Mackenzie, e tudo aquilo que envolve a vida num grande centro urbano, isso acaba, de alguma maneira, gerando na vida do aluno um pouco de instabilidade, insegurança. E a capelania está sempre à disposição para acolher esse aluno, para ouvi-lo. Alguns alunos trazem problemas de casa, uma crise doméstica, um relacionamento às vezes conturbado. E então a capelania, ela está ali para receber esse aluno, ouvir e verem como nós podemos acompanhar e ajudar esse aluno a viver essa nova realidade. E o Proato, como já disse aqui por um dos nossos membros da equipe, o Proato de fato ele não faz terapia, mas a capelania tem se esforçado no sentido de acompanhar os nossos alunos, às vezes em algumas semanas e alguns meses, até que ele possa estar melhor acolhido e assim ele dar sequência aos seus estudos e ter um desenvolvimento melhor na sua vida acadêmica. Então a capelania está sempre à disposição de todos os nossos alunos, sejam aqueles que estão chegando agora no nosso campus, aqueles que já estão aqui há mais tempo. A capelania é uma grande família, então temos ali pastores para receber, ouvir você e tentar ajudar você em qualquer área da sua vida. Então sempre contando aí com o trabalho da capelania do Mackenzie. Obrigada, Rev. Acho que é importante a gente destacar que o humano tem o aspecto físico, o aspecto emocional, mas que a espiritualidade faz parte do humano muito. Então, a capelania é sempre também uma equipe que pode nos apoiar nesse sentido. Tivemos situações de luto, muitas na pandemia, e certamente a capelania tem nos apoiado nesse sentido também. O Proato tem, acho que como missão, né, resumidamente, a função de potencializar os nossos alunos e os nossos professores. Tantos saberes, tantas condições que eles têm, que muitas vezes a gente precisa auxiliar para a compreensão dos seus potenciais, então a caminhada universitária fica mais tranquila, mais fácil. Quero agradecer a todos, obrigada por terem ouvido o nosso podcast e convidar vocês para o nosso próximo podcast. Temos já vários assuntos aí pensados para a gente discutir e, de alguma forma, compartilhar com você, nosso ouvinte. Muito obrigada.